Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a ofensiva de Trump contra a Palestina. Escutamos o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, a Federação Árabe Palestina no Brasil. Falamos também da disputa no ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes da Educação Superior. Teve congresso recentemente em Vitória, no Espírito Santo. E a gente escuta a companheira Elisa Guaraná, da Associação Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E falamos ainda também da situação da conjuntura nacional nesse meio de fevereiro e dos rumos do nosso governo Lula. E pessoal, a gente começa a edição de hoje falando de um assunto muito importante, que são os 45 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Pois é, no último dia 10 de fevereiro, essa semana, na segunda-feira, o PT completou 45 anos da sua fundação. O maior partido de esquerda da América Latina, um patrimônio da nossa classe trabalhadora, tem aí 45 anos de existência e, obviamente, o PT hoje tem muitas diferenças positivas, negativas, em relação àquele partido fundado nos anos 80, mas continua tendo uma grande capacidade de organização, mobilização e representação da nossa classe trabalhadora. Por isso, a gente não pode deixar de mencionar que no próximo dia 22 e também antes, no Rio de Janeiro, vai acontecer uma celebração, uma homenagem, uma festa, uma série de atividades para homenagear os 45 anos do nosso partido. Para quem não acompanhou, foram feitas algumas atividades e a gente destaca aqui uma live feita essa semana pelo blog Manifesto Petista, também em homenagem aos 45 anos do PT. Está disponível no YouTube do Manifesto Petista e a gente recomenda muito que quem não assistiu assista, porque vale muito a pena as intervenções, comentários e opiniões que foram dadas na edição de 45 anos do PT do Manifesto. Para além disso, a gente já informa que na próxima segunda-feira, dia 17, acontecerá a reunião do Diretório Nacional do PT. E a pauta é o processo de eleições diretas, o PED. Pois é, o PED vai ter o seu regulamento aprovado na próxima segunda-feira. Nós pretendemos comentar acerca das aprovações, do que foi aprovado em relação ao regulamento na próxima edição aqui do podcast, mas também devemos fazer isso por meio do site Página 13 e também do nosso podcast agora, amigo e irmão, Antivírus, que deve sair na próxima terça-feira. O PED, para quem já é militante do PT e acompanha, é o momento onde os militantes do partido votam para eleger as direções partidárias e as suas respectivas presidências. E por isso a gente destaca uma coisa: quem ainda não é filiado ao PT e nos escuta aqui e quer contribuir para que as posições que nós defendemos aqui nesse podcast, nos demais meios de comunicação da tendência petista, articulação de esquerda, tenham mais espaço no partido, tem que se filiar e a data é 28 de fevereiro. Faltam, portanto, mais 2 semanas, 14 dias, para quem ainda não é filiado se filiar ao PT para ter condições de votar neste processo de eleições diretas. Mas acompanhe a gente aqui na próxima semana, além dessa data, e a de 6 de julho, que é a data do PED, a gente vai falar também as demais datas sobre inscrição de chapas, candidaturas e, bom, o formato deste processo de eleições diretas. E, bom, sobre a nossa conjuntura nacional, talvez muito conectada com o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de mencionar que o Trump anunciou a reciprocidade nas tarifas agora em relação à carne e ao etanol. Já vinha, e isso vem, obviamente, na esteira do anúncio também, do tarifaço, que começou com a taxação das importações de aço. O fato é que esse início do governo Trump demonstra que
as consequências, não apenas políticas, mas econômicas para o Brasil e para o mundo, vão ser imensas. E nesse momento, o Brasil tem que ter muita, mas muita atenção. Em um momento onde nós temos um altíssimo preço nos combustíveis, na comida, mesmo que a inflação não tenha crescido tanto, mas o fato é que os preços estão muito altos e com uma taxa de juros como a que está, essa política dos Estados Unidos tem um impacto ainda maior no nosso país. E é por isso que, como nós já falamos aqui nessa edição do podcast, a primeira deste ano, há algumas semanas, há alguns dias, o nosso governo tem que tomar medidas muito concretas. E uma delas diz respeito a como vai, por um lado, lidar com a manutenção do arcabouço fiscal, uma vez que ele é um complicador e um dificultador da execução de políticas que enfrentem esse quadro macroeconômico. O fundamental é que ocorram medidas no novo arcabouço fiscal, no marco fiscal, que permitam ao governo adotar uma outra política econômica, não restritiva, mas que permita ampliar o investimento público e enfrentar essa situação que tende a se agravar com a continuidade das políticas e do tarifaço do Trump. Por outro lado, é o que os representantes ou as pessoas indicadas pelo nosso governo, inclusive o presidente do Banco Central, vão fazer nas próximas reuniões do Copom. Vão manter a taxa de juros como está? Será que vão aumentar a taxa de juros? Isso não pode acontecer. É preciso, portanto, que ocorra uma mudança, uma correção de rumos para que as coisas aqui no nosso país possam melhorar. E isso, inclusive, em um momento onde as pesquisas que avaliam o governo do nosso presidente Lula apontam que, pela primeira vez, os indicadores de reprovação superam os de aprovação. Isso não é algo secundário, obviamente tem muito a ver com o que aconteceu nesse começo de ano, como a crise do Pix, assim chamada, entre outros. Mas o fato é que, como as condições de vida não estão melhorando na velocidade e na intensidade necessária, pelo contrário, em algumas circunstâncias estão piorando, uma mudança nos rumos da economia é fundamental. E a redução dos juros é certamente uma das medidas mais importantes. A gente vai daqui a pouquinho chegar no carnaval e assim que nós passarmos do carnaval, quando para muita gente o ano realmente começar, a disputa por 2026 entrará em pauta, ainda mais intensamente. Por isso, a urgência de que medidas sejam tomadas o quanto antes. E dito isso, a gente vai agora escutar o nosso companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina no Brasil, sobre as ameaças de limpeza étnica feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, feitas há alguns dias, e como que o companheiro Walid, a comunidade palestina no Brasil, qual que é a leitura feita sobre essas ameaças e as perspectivas agora, inclusive, neste período de cessar-fogo. É o companheiro Walid que a gente escuta a partir de agora. Nós estamos vivendo, desde o início da gestão da segunda administração Trump nos Estados Unidos, sucedendo a genocidária democrata de Joe Biden e Kamala Harris, o alegado ou aludido cessar-fogo em Gaza. Um cessar-fogo alcançado com as mesmas bases, com as mesmas razões, inclusive a de troca de apreendidos israelenses por sequestrados palestinos, que estava exatamente na proposta brasileira em outubro, novembro do ano de 2023 ainda, quando o número de mortos mal chegava a 5.000 e o grau de destruição nem chegava perto, minimamente perto do atual, quando o Brasil presidiu, na condição de membro rotativo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tudo isso foi rejeitado e vetado pelos Estados Unidos. E ele reproduz os termos desse acordo de cessar-fogo, precário, diga-se de passagem, reproduz exatamente a pequena trégua alcançada por pouquíssimas horas em novembro de 2023 ainda. E, na verdade, também, nada mais, nada menos é do que acatamento ou, precariamente, o acatamento da ordem de cessação de todos os atos de genocídio, a ordem adotada pela
Corte Internacional de Justiça, em 26 de janeiro do ano passado, quando admitiu a petição da África do Sul que pede a investigação do crime de genocídio. Bem como também nada mais e nada menos é do que exatamente o que colocado na resolução para o cessar-fogo adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas a 28 de março do ano passado. Precisamos de 1 ano e 4 meses de extermínio para chegar a um cessar-fogo precário, com mais de 60.000 palestinos exterminados até o presente momento, considerando os mais de 11.000 desaparecidos sob os escombros, quase 3% da demografia de Gaza, que daria aproximadamente 6 milhões no Brasil e perto de 22, 23 milhões na Europa, por sua demografia atual para a geografia da Segunda Guerra Mundial. 70% ou mais mulheres, crianças e idosos. A quase totalidade de mortos civis. As crianças, quase 10.000 por milhão de habitantes em Gaza, contra apenas 2,5, por exemplo, quando completaram 2 anos da guerra Rússia e Ucrânia. Portanto, Estados Unidos e Israel matam 4.000 vezes mais crianças palestinas por milhão de habitantes em Gaza do que a guerra Rússia e Ucrânia, ou, muito mais, 3,5 vezes mais do que as 2.813 que morreram por milhão de habitantes na Europa nos 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Uma destruição jamais vista supera todas as destruições havidas na Segunda Guerra Mundial. Acredita-se que esteja na casa dos 90% a destruição, por exemplo, das residências e da infraestrutura como um todo, 70% ou mais. A maior matança de jornalistas da história, 205 contra 69 na Segunda Guerra Mundial, seriam, por exemplo, pela mesma métrica, proporcionalmente, em 6 anos da Segunda Guerra Mundial, nesta proporção de extermínio de jornalistas, mais de 200.000 jornalistas teriam sido exterminados na Europa naquele momento. A maior matança de profissionais da saúde da história, proporcionalmente, a maior matança de profissionais da educação, destruição de quase toda a estrutura hospitalar e clínica, fome, frio, doenças, tudo isso para tomar Gaza, limpar etnicamente Gaza, ato genocidário promovido por Estados Unidos e Israel. Esse cessar-fogo acontece quando ele poderia ter acontecido já em outubro ou novembro de 2023. Bem, e salta aos olhos que esta trégua e troca apreendidos israelenses por sequestrados palestinos esteja trocando até, libertando na primeira fase de 42 dias, até 1.800 palestinos, quando Israel, neste período de genocídio, sequestrou mais de 18.000 palestinos. Libertou 350, mas prendeu mais do que 350 desde que começou a trégua só na Cisjordânia, fora os que matou. Então, de que trégua nós estamos falando? De uma trégua, além do mais, ofuscada por 2 consequências naturais do projeto estadunidense e israelense. A primeira, que é de limpeza étnica. Trump fala em deslocar a totalidade dos palestinos de Gaza, porque ali teria sido tornado um campo de demolição. Mas quem o demoliu? Trump diz que não é possível reconstruir com os palestinos ali, mas é possível, porque a reconstrução aconteceu em muitos momentos da história humana, inclusive com grandes destruições, sem que as populações fossem deslocadas. Elas apenas tiveram residências provisórias em seu próprio território. Ele fala, às vezes, em 1,5 milhão. O que é este 1,5 milhão? Exatamente os 70% dos 2.226.000 habitantes de Gaza, refugiados da limpeza étnica de 47 a 51, quando Israel se inventa em terras palestinas. Portanto, expulsar os palestinos e sacralizar a limpeza étnica realizada e pretendida até os dias de hoje concluir por Israel e pelos Estados Unidos. Esses refugiados precisam perder o direito do retorno. Por isso, o ataque à UNRWA, a Agência Especial das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Médio, que garante a sua manutenção nos campos de refugiados e lhes garante, portanto, o status legal de refugiado sob o guarda-chuva da Resolução 94, de 11 de dezembro de 48, que é a resolução do retorno dos refugiados. Israel prometeu acatar, juntamente com a Resolução 81, as 2 resoluções, cláusulas condicionantes da resolução
273/3, de 11 de maio de 1949, a resolução que admitiu Israel como Estado-membro da ONU e até hoje não acatou, portanto está ilegalmente na ONU. Os Estados Unidos também, muito desavergonhadamente, sugerem que os palestinos não retornarão. Trump diz expressamente que eles não retornarão e que eles serão felizes em outro lugar, ou seja, eles não retornarão a Gaza e não retornarão aos territórios de 47, 48, 49, 51, de onde foram expulsos. Portanto, a resolução 194 está sendo jogada fora, desrespeitando o direito internacional, uma das especialidades dos Estados Unidos e de Israel, que não acatou uma só resolução da ONU desde a 181 de novembro de 1947. E agora nós temos também uma grande cortina de fumaça para esconder algo que desde o princípio já é conhecido: o roubo da reserva gasífera de Gaza ao norte, que tem riqueza que pode ultrapassar os 600 bilhões de dólares. Descoberta em setembro de 2000, e os palestinos, inclusive naquele momento, outorgam autorização de exploração por concessão à inglesa British Gas. E de lá para cá, Israel insistiu em impedir que essa reserva de gás, que fica a 22 milhas da costa, com profundidade de mais ou menos 60 metros, seja explorada pelo povo palestino. Inclusive, demandou internacionalmente para impedir que os palestinos continuem sendo donos dessa reserva, e foi isso que impediu por 24 anos até agora que essa riqueza beneficiasse os palestinos, o seu desenvolvimento. E agora, desavergonhadamente novamente, Israel, com o apoio diplomático, político e bélico dos Estados Unidos, está roubando essa reserva gasífera e já tem contratos para conceder exploração em associação com Israel, a italiana Eni, a britânica British Petroleum e a Dana Petroleum, que é uma subsidiária da Korean National Oil Corporation. Ou seja, isso tudo está em andamento a olhos vistos, está em andamento ao vivo, tal qual o genocídio do povo palestino foi e segue sendo ao vivo. O que a comunidade internacional fará frente a isso? É preciso frear Israel, é preciso que a apuração do crime de genocídio siga e até mesmo seja acelerada, que a reconstrução de Gaza aconteça pelos países, com o povo palestino capitaneando isso com o governo de unidade nacional, tal qual o acordo de reconciliação concluído na China no ano passado. É preciso que o cessar-fogo seja garantido e não seja retomado o genocídio nos termos em que ele estava ocorrendo. E é preciso que haja uma solução definitiva para a questão palestina, à luz do direito internacional e de todas as resoluções para a ONU, com o Estado palestino existindo em paz, seguro, democrático, próspero, desenvolvido, com o retorno dos seus refugiados, com o retorno de todos os palestinos em suas casas. Sem isso, não haverá paz. E países como o Brasil e partidos como o PT devem trabalhar neste sentido. Todos nós precisamos fazer com que Israel pague por seus crimes e, ao mesmo tempo, os palestinos sejam compensados de tudo que sofreram e tenham finalmente restaurados os seus direitos nacionais, civis e humanitários num Estado palestino internacionalmente reconhecido. Valeu, Alide, obrigado, companheiro. Toda a solidariedade, força ao povo palestino e todo o repúdio ao sionismo e às ameaças feitas pelo Trump. Pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Elisa Guaraná sobre o Andes. O Andes é o Sindicato Nacional Docente da Educação Superior, que recentemente teve um congresso em Vitória, no Espírito Santo, e que vai ter em maio a eleição da sua nova diretoria. A gente vai falar sobre o Andes aqui mais algumas vezes no nosso podcast, mas esse espaço vai ficar aberto desde já para que todo mundo possa acompanhar e contribuir também dessa importante construção. É a Elisa que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Mais uma vez, muito obrigada por esse podcast, pelo seu esforço de construir sempre esse espaço importante e democrático de fala. Dos dias 27 a 31, realizamos na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, mais um congresso do Antissindicato Nacional. E o sentimento é de frustração, né? A gente vai para um congresso, um esforço imenso, inclusive financeiro, das associações docentes e seções sindicais, de deslocamento, de produção de materiais antes,
de construção desses materiais e, além de um esforço físico, além do que a gente defende, né, para a nossa categoria, 12 horas de esforço diário de trabalho, a gente não consegue produzir uma síntese, uma agenda, uma linha clara. O que o Andes produziu de um congresso de 5 dias para a sociedade brasileira, para os nossos professores e professoras? Em que o nosso congresso incide na política atual? Em que ela contribui para o esforço real de articulação, de resistência à extrema-direita, de apoio às lutas democráticas do país, de articulação junto aos principais movimentos sociais, redes de pesquisadores e organizações que defendem a educação pública, ciência e tecnologia no nosso país? Na verdade, a gente sai do Congresso com uma agenda pulverizada e o sentimento de que a gente passou 12 dias com debates interditados. Um sentimento duro de debates interditados. Do método, né, ao custo da participação, ao tempo despendido de participação real, a impossibilidade que hoje é de você dedicar 5 dias, mais o deslocamento, para um espaço que não produz o que a gente gostaria, que é uma política real que nos mobilize, nos motive e nos organize. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, que esse congresso também foi marcado, então assim, esse congresso mais uma vez reforçou, né, as posições que vêm se perpetuando no Antissindicato Nacional, um sindicato que atua para dentro, né, para sua disputa interna, que não atua para fora, né, que não dialoga e se recusa mais uma vez de participar do Fórum Nacional de Educação. A gente levou isso como proposta da Associação Docente dos Professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu presido, e mais uma vez foi recusado. Todas as propostas que vieram de associações docentes, seja sobre as chamadas novas agendas, né? Cuidados, agenda dos cuidados, a agenda em relação às famílias atípicas, a multicampia, não só sobre as condições de trabalho, mas sobre as condições de atuação sindical na multicampia, né? A agenda que envolve a carreira. Tudo isso foi relegado a um segundo plano, né? Temas importantes, contribuições importantes e interditadas no espaço dos grupos de trabalho, que sistematicamente são organizados com uma vigilância constante de integrantes da diretoria, que hoje representam um campo majoritário que, né, ocupa, digamos, o Andes há muitos anos. Esse campo tem atuado de forma a interditar o debate. A gente não consegue, nos grupos de trabalho, valorização do que é trazido de fato pela base do movimento. Depois, quando isso vai para as plenárias, isso ainda fica mais grave, porque ao invés da gente ter, como em qualquer espaço democrático, propostas contraditórias, né? Propostas que são que se contradizem até, isso é parte do movimento, onde você tem defesas a favor e contra dessas propostas, para em seguida fazer o debate e depois votar, não, a gente tem uma proliferação de falas que não necessariamente estão organizadas na possibilidade real de se discutir as nossas divergências, porque elas precisam ser debatidas, e não são, né? A gente, na verdade, sente cada vez mais essa interdição. E aí nós vamos para o terceiro ponto que eu acho que aparece nesse congresso, que isso gerou uma novidades no cenário do Andes, né? O próprio campo que sustenta a diretoria, que é o Andes, de luta pela base, né, houve, a gente pode usar a palavra racha, uma divisão interna, né, a saída de um campo, que a expressão maior é o PCB, com críticas muito similares a essa que nós estamos fazendo. É necessário que a gente possa debater as nossas diferenças, né? A Carta da Unidade Classista aponta isso, fala que as divergências não têm espaço. E divergências que às vezes não fazem nem sentido, por exemplo, não defender a educação, né, o projeto da Revolução Cubana, todos nós queremos. Articularmos, como nós propomos esse tempo todo, com diferentes fóruns e organizações na defesa da democracia e da educação pública, né? Um antes para fora, um antes com significado, um antes com incidência. Então essas são algumas das críticas que surgiram com muita força nesse congresso. Também no campo do Renova nós tivemos uma divisão interna importante. A tendência interna do PT, o Trabalho, formou uma chapa, né, que é a chapa 2, com muita proximidade na nossa leitura, né, e baixa incidência nessas críticas importantes à própria
próprio campo majoritário que coordena o Andes hoje, e, na nossa opinião, com muita proximidade com a atual direção. A chapa 3 é uma chapa formada por um campo que se forma com PSTU e outros nomes, né, que é o Rosa Luxemburgo, e a chapa 4 é a chapa que eu participo, né, da formação dessa chapa, com integrantes de diferentes direções de sindicatos de todo o Brasil. E nossa principal preocupação hoje é justamente que o Andes retome o lugar que ele ocupou um dia na política, mas para isso nós temos que fazer aquilo que a gente defende. Nossa cultura política precisa ser ampla, inclusiva, sem interdições, que foi o que nos levou a uma divisão real dentro do campo do Renova. A gente sentiu que os colegas valorosos caminham para uma dinâmica de muita interdição também do debate, de exclusão, inclusive, como método de formação desse campo democrático que a gente defende. Como a gente acha que o mais importante é que o Andes seja um Andes para todos, todas e todes, é isso que a gente quer ver representado também no nosso movimento sindical. Então, nós queremos sim que todos se sentem participantes desse processo, e com isso nós estamos então construindo com muita força, com muita garra e muita alegria a chapa 4, que é uma chapa de oposição à direção. Se coloca como oposição para renovar o Andes Sindicato Nacional. Obrigada, um abraço, Patrick. Valeu, Elisa, obrigado, companheira. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse podcast tem edição semanal, toda sexta-feira, e é feito por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Lembrando que segunda tem reunião da direção nacional do PT. Até a próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.